Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui num conto de fadas para conferirmos o 8º episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e não é que aquela série que a gente tanto desejou conferir, apesar, de termos Discovery e Picard anteriormente, que fazia com que toda a franquia atual, a nova era de latão, oferecesse apenas coisa não de boa qualidade, então a gente pensava, Strange New Worlds também não será. Eis que a série surpreendeu ao estrear, com bons episódios iniciais. Claro, com algumas características que já tinha a ver com a nova era, mas isso a gente vai discutir, claro, no futuro, quando eu fizer um apanhado geral da primeira temporada. Sim, já estamos chegando ao final dela, e é por isso que eu vou fazer então essa primeira crítica aqui a respeito da série. Caramba, ela está se transformando numa série cômica, porque esse aqui já é o 3º episódio que tem essa pegada engraçadinha, descolada. Foi o 5º episódio, também o 7º, e agora o 8º, sempre querendo fazer graça, produzir comicidade. Mas você pode dizer, mas isso tem a ver com a franquia. Sim, tem, porque em todas as outras encarnações de Star Trek, sempre tivemos episódios engraçados fora da curva, que realmente parecia até uma certa pilhéria. Mas o problema é que a série aqui já tem episódios demais, tentando ser apenas cômicos e talvez fugindo, se distanciando bastante do que a gente se interessa mais, que é assim curtir histórias de ficção científica. Mas você também pode dizer, não, esse episódio aqui tem uma boa parcela de ficção científica. Boa parcela é um certo exagero, na verdade só o finalzinho dele, Porque o resto, antes, é tudo uma bela encheção de linguiça, porque na verdade a gente precisa considerar uma coisa. Esse episódio aqui é o típico filler, aquele episódio que você pode pular e esquecer de assistir, que não tem problema, quase não dá em nada, a não ser, claro, pelo que acontece do desfecho. Porque, de fato, o que acontece aqui, o tempo todo está enrolando, mas você pode dizer, não, eles estão sendo leves, descolados. Sim e não ao mesmo tempo. É um conto de fadas? Claro, escancaradamente é um tom de conto de fada, mas também é muito mais farsesco do que qualquer outra coisa. Toda a interpretação dos atores são exageradas, não tem nenhum ali meio que dizendo que não, eu estou fazendo uma grande representação desse personagem aqui que eu incorporei completamente, estou dando todo o meu eu para desenvolver essa persona. Não, Praticamente todas as falas dos personagens estão exageradas. A gente percebe, que tem a rubrica ali do, se não for do próprio roteiro, é do diretor falando, dá um exagero, Não deixa isso sério, faz uma certa galhofa. Muitos, claro, podem se divertir bastante com esse episódio. Eu, na verdade, eu fiquei com vergonha alheia. O tempo todo eu achava, meu Deus, o que estão fazendo com a franquia, Eu comprei, na verdade, os 2 outros episódios cômicos. Na verdade, só o primeiro, o 5º episódio. Aquele sim, quando ele começou, que foi o primeiro a tentar ser engraçado, eu falei, não, tá acontecendo uns absurdos, mas eu aceito, eu comprei, realmente. É uma história, é um episódio para fazer graça, ok. Aceito tudo o que vier. Já no 7º, já torci o nariz, não gostei muito. E nesse aqui, a gota d'água é realmente dizer que a série está apelando. Além de ser também um episódio filler, ele também é aquele tipo que se chama de episódio garrafa, onde se faz tudo para economizar din-din. Porque é sempre assim, você tem um certo orçamento para tocar toda uma temporada. Mas, às vezes, um episódio aqui e acolá, você abusa de recursos. Então você é obrigado a descontar, ou seja, fazer em algum episódio uma economia, uma forte economia. Então o episódio de garrafa são justamente aqueles onde não tem, por exemplo, locações externas. É tudo gravado nos cenários já existentes, não se cria mais nada, não dá uma martelada numa nova ripa de madeira. É por aí, não se contrata atores convidados para fazer uma participação especial com novos personagens, também não. E no caso também de séries de ficção científica, não se abusa em efeitos especiais. Vocês podem ver, o único efeito especial que temos aqui é basicamente aquela nebulosa que aparece lá na tela da ponte de comando, e acho que a Arminha, Arminha não,
sei lá, aquela ferramenta do Hammer, né, quando ele tenta abrir lá aquela porta da cela onde eles estão. Só isso. O resto tudo é adereço que basicamente você pode ir lá no almoxarifado do estúdio e pegar, principalmente plantas, né, porque tudo foi colocado como uma coisa meio tropical assim também, né, meio africano, né. Pois é, facilitada para economizar din-din. Acontece que esse tipo de episódio, os episódios garrafa, eles são tidos como também descartáveis, do mesmo modo que o conceito do episódio filler em si. Ou seja, de antemão, logo de saída, o episódio ele é para ser dispensável, só que está dentro dele uma história que a gente estava muito curioso, ou parcialmente curioso, que era a respeito, sim, do que acontece com a filha de Amy Benga, que, vamos combinar, né? Esse personagem, claro, não era tido como principal lá nos tempos de Kirk, ele fez uma ou duas aparições, assim, meio que ajudando o Dr. McCoy, que era o médico principal da Enterprise. Aqui ele ganhou destaque, quer dizer, ele ganhou destaque porque está no elenco principal, mas no fundo, ele é apenas um personagem escada para aí sim o personagem principal, a Chapel, a enfermeira Chapel. Em todos os momentos que Amy Benga apareceu aqui nos episódios anteriores, ele meio que estava em posição inferior à enfermeira o tempo todo. Era ela que tinha as ideias criativas relacionadas à medicina, enfermaria, biologia e por aí vai. Amy Benga só ficava ali, né? E ele só teve destaque quando estava relacionado a alguma coisa à sua filha, que foi acho que em 2 oportunidades que ele seguiu um certo, né, um holofote em cima dele. Só que agora, quando a gente vê essa história completamente finalizada, você pensa, tá, o que vai ser então do personagem daqui pra frente, nos 2 últimos episódios dessa temporada, ou no restante, em novas temporadas? O que eu vou fazer com ele? Mataram a existência dele, né? O seu motivo de ser. Caramba, ele era um pai querendo proteger a filha. Agora, não precisa mais fazer isso. Ele não tem mais serventia, então, aqui dentro da série, né? E basicamente, então, todo este episódio fecha esse ciclo narrativo do Amy Benga. E aí que dói bastante, de uma forma muito pueril, muito vagabunda, quase uma ofensa, para falar a verdade, ao personagem, né? É um destaque que, na verdade, não é um destaque, né? Que a gente vê o que acontece com o aproveitamento ou um reaproveitamento de todas as personas que a gente conhece aqui do elenco principal. Todos eles estão colocados em figuras diferenciadas, a começar principalmente, né, o Capitão Pike. O que fizeram com ele? Ele não é o bobo da corte, né? Tanto que tem um momento que ele vai, ele clama, né, bobo da corte, vem aqui. Mas o Embrengo fala, não precisa dele. Mas ele está atuando como um bobo da corte, né? Claro, ele é um lorde ali naquele reino, né? Mas ele se comporta apenas como um bobo da corte, daqueles bem vagabundos mesmo, bem covardes, né? E esse é um truque barato, muito conhecido. Quando você quer rebaixar uma persona dentro de uma obra, você a transforma num belo de um idiota para valorizar as outras, né? Só que quais são as outras que são valorizadas aqui dentro desse episódio? Apenas as figuras femininas. Pois é, todas estão em destaque. A começar, claro, com o Uhura, que é a rainha. Depois temos a arqueira, temos também lá a segurança, que na verdade é Ortegas, né? E a segurança que a gente conhece, né, que é a Laan, tá lá como uma princesa, né? Super mimimi. É uma personagem mais bobo, talvez seja o da Laan, mas na verdade ela ainda está em destaque. Comicamente falando, ela está em destaque. Mas Spock foi ali deixado bem de cantinho, né? O Amy Benga, claro, ele está em destaque porque ele é o protagonista aqui deste episódio. Aí, pelo menos, ele ficou em destaque, né? E o Hammer, meio que também deram uma forcinha para ele aqui, porque ele ficou 3 episódios sem dar as caras. Nem em fundo de cena ele não apareceu. Lembrando que a gente pode considerar como 4, onde ele não aparece, porque lá no primeiro episódio de estreia, ele só apareceu na última cena, quando ele é teletransportado para dentro da Enterprise. Só, ou seja, são 4 episódios que ele não apareceu e, bom, finalmente deram algum destaque para ele. E também deixou de ser escada para o Uhura, né? Enfim, mas as figuras gerais masculinas como um todo foram sim rebaixadas aqui para valorizar as figuras femininas. Um truque super barato que fazem hoje em dia, né? Nessa coisa ideológica que eles têm, né? E meio que... Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Mas a historinha em si que acontece aqui no episódio é apenas
pegar o que tem lá no livrinho de conto de fadas que o M-Benga sempre lê para sua filha, sempre que ele atrás de volta lá do buffer do teletransporte para tentar achar uma cura para a doença que ela possui, nos poucos momentos que ele está livre, ele faz assim algumas pesquisas, né, tentando arranjar uma solução e também adverte, né, e sempre lendo, coitadinha também, né, sempre lendo a mesma história, mas tudo bem, criança gosta de ficar eternamente numa mesma história, né, é o livro que ele já lê desde o primeiro episódio onde apareceu ela, não, na verdade ela apareceu lá pelo segundo ou terceiro, né, acho que foi, né, enfim, não importa, mas todas as oportunidades onde ele leu alguma coisa para ela, era esse bendito livrinho de conto de fadas. Então, como a Enterprise estava numa situação lá de fazer uma pesquisa a respeito de uma nebulosa, catalogar, na verdade, né? Num certo momento, eis que se descobre que alguma coisa misteriosa aconteceu, de repente, do nada, aquela história que ele lê para a filha, que é o reino de... não lembro, esqueci, também não importa, não vou nem ver aqui. Ele está lendo para a filha, de repente aquilo ganha vida. Só que ganha vida, aí que também está a coisa que meio que faz a gente, assim não tá legal. Justamente porque é um episódio garrafa, eles não precisam, eles não podem, na verdade, eles não podem criar novos cenários. Seria muito interessante, ficaria uma pegada completamente outra se o episódio realmente fosse para uma locação externa, eles estivessem dentro de um castelo de verdade, ou parcialmente de verdade, né? Mas construído um cenário onde se parecesse um castelo, ou fosse uma coisa relacionada mais a uma coisa mais africana, podia ser também, seria muito bacana. Seria um charme a mais para o episódio, mas como é tudo colocado dentro das próprias instalações da Enterprise, e você vê que só está aplicado alguns adereços, que como eu disse, pegaram lá do almoxerifado do estúdio, né? Traz umas bandeiras, umas coisas aqui, uns feno, umas plantas, vai distribuindo aí pelo cenário, dá uma maquiada aqui, faz de conta que isso aqui é a sala ali do trono, faz de conta que aqui é o aposento do rei, faz de conta aqui que é o ambiente da curandeira, faz de conta que aqui é uma cela, né? A única criatividade que tem ali é mudar uma coisa aqui e acolá. Por exemplo, da cela eu achei interessante, que é a cela, a masmorra, é a sala de transporte. Ficou legal, teletransporte, né? Acho que foi a modificação mais interessante, né? Por exemplo, lá os aposentos lá da sala de trono também, né? Da Rainha Neve, né? Que é a Uhura. Ali era para o hangar de carga, se não me engano, né? Então, realmente, bom, enfim, alguma coisa foi criativa, outras coisas não foi. Mas quando se passava pelos corredores, aí você via que realmente só aplicaram um monte de planta de plástico ali e ficou por isso mesmo. Enfim, economia. O episódio, ele só se prende a isso. De novo, se fosse locação externa, se fosse criados cenários, caramba, ia dar um tom bem diferenciado e a gente iria acreditar que de fato eles estão passando por alguma coisa mais um pouco séria, mais perigosa. Tanto ali dentro o tempo todo da Enterprise, a gente não tem um apego pelo mistério, a gente sabe, caramba, isso está sendo tirado da cabeça dele, é óbvio, e é sim uma entidade que está lá dentro da nebulosa, né? No caso depois se explicou que a entidade meio que se criou sozinha, né? Algo que existia, né? Lá dentro da nebulosa, ela começou a ganhar vida, mas não só vida, não só uma consciência, ela também é super poderosa, né? Porque ela conseguiu sugar o padrão da filha do M-Benga, né? Que estava dentro lá do buffer do teletransporte e a trouxe para si e conseguiu pegar o que ela tem, né? Ou seja, pegou a consciência da garotinha e transformou toda aquela história ali, né? Só para ela vivenciar. Se ela precisava realmente disso, porque no fundo é que está uma coisa esquisita, né? Ela não estava vivenciando. Depois ela disse, né, que ela estava acompanhando o tempo todo o pai. Ou seja, o que ela ficou fazendo? Ela estava tipo diante de uma espécie de televisão, uma espécie de monitor acompanhando tudo o que estava acontecendo, os perrengues que o pai estava passando. Também seria interessante se ela tivesse participado da aventura. Em vários momentos a história perde uma chance de ficar mais interessante. E, enfim, o tempo todo é pura enrolação. A gente só quer saber exatamente quando vai chegar o final, pra gente ter alguma surpresa. Só que aí, até confesso para vocês, eu não esperava que, de fato, a entidade lá fora tinha pegado a história do conto de fadas da cabeça do M-Benga, mas sim da filha dele. Eu achei, cara, legal, foi uma ideia interessante. E, particularmente, o final em si,
aquela questão que ele teria que fazer a escolha, né, de perder a filha, mas para mantê-la viva, também foi muito bem colocado. Dava uma dramaticidade interessante para o episódio que foi galhofa o tempo todo, né? Ou seja, ponto positivo, ele pelo menos começava a terminar de uma maneira um pouco mais grandiosa. Só que, ao mesmo tempo, a finalização broxou tudo, porque colocou, no mesmo instante, né, que ele começa a sentir a dor, caramba, eu tive que perder a minha filha, não exatamente um sacrifício, né? Ela ficou viva, pelo menos, né? Ela não estava mais corpórea, né? Mas estava viva, né? Ela viveria muito mais do que o pai, né? Ele viveria provavelmente eternamente, né? Naquela mesclagem com aquela entidade, né? Mas enquanto ele está ali começando a sofrer, isso seria um mote interessante para o personagem, né? Poderia ser utilizado mais ao futuro. Logo em seguida aparece a versão dela, já passada algumas décadas, centenas de anos, milênios, não dá para saber, mas ela voltava já madura, envelhecida, e isso brocha completamente aquela dor que o pai estava sentindo momentos antes, né? Em 2 segundos você sente, caramba, que sofrimento do Mbenga, e logo em seguida, não, agora ele está feliz, ele sabe que a filha ficou bem. Mata totalmente o drama da cena, uma bela de uma porcaria, para falar a verdade. Agora, uma coisa curiosa, né? Eu lembro que eu falei que eu realmente não fiquei deduzindo que seria a filha, ao final das contas, né? Que era a tal da Pedra de Mercúrio, né? Acho que é isso, né? Que era um literal MacGuffin aqui dessa história, né? Uma coisa que todos os personagens estão atrás, mas o público em si tá pouco se lixando para esse detalhe. Mas enfim, a menina era a Pedra de Mercúrio, né? Mas o que eu achei curioso é que basicamente esse episódio espelha um outro que eu assisti recentemente, no começo do ano, se eu não me engano, lá da série Expresso do Amanhã, que é uma série distópica, né, a respeito de quando a sociedade sofreu um cataclisma invernal, né, ou seja, todo o planeta ficou congelado e o único resquício de humanidade está a bordo de uma locomotiva que não pode parar, porque se parar todo mundo congela dentro. Pois é, num dado episódio aqui, que foi no começo do ano, já da sua 3ª temporada, lá pelo 7º episódio, olha que coisa curiosa, né? O 7º episódio também, ou seja, um pouquinho depois da metade de uma temporada também de 10 episódios, né? Apareceu um episódio completamente maluco, onde todo mundo, todo o elenco principal ali dentro do trem é colocado na mesmíssima situação aqui que a tripulação da Enterprise, ou seja, vivendo uma certa fantasia, cada qual se comportando de maneira nada a ver com o que a gente conhece, ou seja, em outros personagens, né, com um certo objetivo específico do protagonista da história em alcançar o fim lá, no caso, do trem. Ou seja, ele tem um destino bem claro, que é o MacGuffin dele, né? Se aqui é a Pedra Vermelha, encontrar a Pedra Vermelha, não, a Pedra de Mercúrio, lá ele precisa ir até o fundo do trem para encontrar uma certa pessoa. E quando ele chega ao final, o que ele acaba descobrindo lá? Também a própria filha. Pois é. E outra coisa curiosa, ambos os personagens, tanto aqui Mbenga quanto aquele lá de Expresso do Amanhã, são personagens negros. E o contexto da história é africano. Porque o reino aqui que se coloca a história que está no livrinho de contos de fada é uma história meio africana, né? Lá também, embora seja eles fazem mais uma maquiagem para uma república de Banânia, as repúblicas fantasiosas que temos aqui na nossa América Latina, né? América Central ali, principalmente, né? Mas tem um conceito também africano lá na história, por outros motivos que não vale a pena explicar aqui, mas é uma conexão com a cultura africana. E eu estou com a seguinte sensação, eu acho que existe um certo mito, um certo folclore muito comum dos povos africanos que remetem a isso, uma jornada de conhecimento do herói e que se vale da existência ou não da sua filha. Então, acontece algo antes e, pelo jeito, algo que é desconexo com a realidade para ele chegar, então, ao seu destino e descobrir que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de sua filha. Que é exatamente o que acontece nos 2 episódios de séries distintas. É o mesmo esquema narrativo, a mesma estrutura. Deve existir, sim, alguma coisa lá da cultura africana que os roteiristas incorporam por terem exatamente o protagonismo de atores negros e fazem, né,
vamos pegar aquilo, é comum, né? Eles fazem uma associação, mas é uma coisa que ficou meio bizarra. Em poucos meses aconteceu a mesma coisa em séries distintas. É uma coisa realmente de espantar. Falei, caramba, quando me caiu a ficha, eu falei, isso aqui é igualzinho ao que eu vi no Expresso do Amanhã, a mesma coisa. Bom, não dá para dizer que um copiou do outro, porque acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o que eu digo, existe uma origem, existe um mito, existe uma lenda africana que remete a isso. Deve existir, sem sombra de dúvida, eu aposto. E principalmente o princípio de produção, né? De se valer dessa estrutura narrativa dentro de um episódio filler, dentro de um episódio garrafa. Ou seja, se vale do cenário que existe, não se cria nenhum novo e só faz a inclusão de adereços e coloca todo mundo para representar outra coisa que não é os personagens conhecidos. Basicamente, uma cópia. Que eu não digo que é descarada porque não tem como um ter copiado do outro, mas que é idêntico é. Fazer o quê? Bom, e na outra série, no contexto geral, tudo resultava em algo fraco, claro, uma pura enrolação, porque a história que vem antes, né, de chegar ao ponto de descobrir que é a própria filha, tudo aquilo antes é enrolação, é encheção de linguiça mesmo. Só que lá ainda resultava interessante para a narrativa geral da temporada, tanto que eu não achei uma bela de uma porcaria o episódio lá de Expresso do Amanhã. Agora, este aqui para Strange New Worlds, aí sim, é um lixo. Isso aqui não serve para nada. Só serve para acabar, espizinhar com a figura do M-Benga, que a única relevância que ele tinha dentro da série era o seu arco a respeito da sua filha. Acabaram com isso de uma maneira tosca. Podiam colocar num episódio sério, que valorizasse o personagem, engrandecesse tudo que ele foi rebaixado antes. Ele é apenas um pano de chão para a Chapel pisar em cima, basicamente. Mas não, fizeram um episódio tido como dispensável. Caramba, que sacanagem que fizeram com M-Benga, com certeza. E no final, matou a existência dele dentro do show. Vão precisar inventar outra coisa para ele fazer, porque senão ele vai ser apenas o capacho da Chapel em todas as situações médicas rotineiras ali da enfermaria da Enterprise. Ele não tinha outro motivo de existência. Acabaram de eliminar. E aí, como é que fica? Na verdade, um episódio vergonhoso, de doer. Vergonha alheia. Era um episódio completamente baseado na graça, né? Eu ri? Não, acho que eu só ri 2 vezes. Eu achei engraçadinho quando se falou de guarda vermelha, né? Mas porque tem aquela coisa clássica da série, da franquia Star Trek, de que os camisetas vermelhas sempre morrem, né? Mas, pra falar a verdade, até isso também foi fraquinho. Não tinha nada de criatividade na apresentação. A diversão em si dos atores não dava para dizer que estava legal. Alguns não se saíram lá muito bem. Eu diria até que a Uhura ficou devendo um pouco na atuação. Ela não convenceu ali como uma rainha má, muito pelo contrário. E outros personagens ali estavam fazendo apenas papel de idiota, né? Tudo bem, foi diversão para os atores. Os atores gostam de fazer, na verdade, esses episódios meio fantasiosos que tiram eles da pura rotina que eles estão há anos a fio fazendo várias e várias temporadas. Pô, espera aí. Tem esse detalhe. Estamos aqui na primeira temporada ainda do show, no 7º episódio, no 8º episódio, na verdade, né? Não tem como eles estarem de saco cheio já, né? Não. No caso lá do Expresso do Amanhã, combinava. Ainda tinha esse sentido, né? Vamos fazer um episódio aqui leve para descontrair, tá combinado? Beleza, vamos trabalhar a série, mas depois a gente faz zoação. Valia lá na outra série. Aqui, ainda não, né? Mas enfim, um episódio horroroso. Simplesmente é a definição desta bela porcaria. E, portanto, para este 8º episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, eu atribuo apenas 0. É isso.